mas voltou para o hospital nesta segunda-feira. Ele foi entubado e não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada. Erasmo Carlos nasceu no Rio de Janeiro e era um apaixonado pelo rock. Na época da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos e Vanderleia, o Tremendão ganhou o coração do país. Sempre com estilo rebelde e irreverente, ao longo da carreira gravou mais de 30 discos. Final de ano sendo final de ano, né? Das 2 semanas a gente se despediu aí da cantora Gal Costa e agora desse grande músico, cantor, compositor Erasmo Carlos, que fez história na nossa música. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Olha só, é uma realidade difícil. Mais de 290 mil famílias capixabas inscritas no CadÚnico têm renda mensal abaixo de R$300 por pessoa. É difícil, né? Como é que fica para sobreviver, hein? Vamos ver. É nessa casa de madeira e lona que a Gislaine vive com os filhos de 2 e 3 anos e o marido. Com uma renda de R$600 de benefício social, a prioridade da dona de casa é garantir alimentação para as crianças. Seria difícil sem a ajuda de projetos sociais e vizinhos. Tem o meu vizinho do lado aqui que ele é padeiro. Ele tem vezes que ele vem da padaria, ele traz uns pães ou outro, ele traz para poder dividir aqui com a gente. Tem a tia Olinda também, que conta que toda vez que ela sempre está trazendo doações pra gente aqui em cima também, e é um dividindo com o outro. Tem os meus vizinhos da frente ali, que se você precisar de alguma coisa, se ele puder ter como te ajudar, ele vai te ajudar. Tem minha vizinha do outro lado, que hoje mesmo estou sem arroz. Ela já falou que vai comprar um pacote de arroz para poder trazer para mim. A casa da Adriana tem 2 cômodos. Moram aqui ela, as 2 filhas e as 3 netas. Uma casa muito simples, sem piso, de eternite e com muitas rachaduras. E isso te traz muitas preocupações, principalmente em relação à segurança, né, Adriana? Sim, muito. Porque quando eu levanto às vezes pela madrugada, eu escuto, né, instalando, né, como vocês podem ver, tá bem rachado. E porque aqui venta muito. As minhas telhas também levantam, então eu tenho essa preocupação, né? Porque não é só eu de adulto, tem 3 crianças. Distante das áreas mais valorizadas da cidade, o retrato da pobreza. Barracos de lona, madeira, de alvenaria mal acabada, com poucos cômodos e muito longe de qualquer conforto. Precariedade que evidencia a desigualdade social que atinge milhares de famílias aqui no Espírito Santo. Das mais de 488 mil famílias do estado que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mais de 290 mil vivem com menos de R$303 por mês por pessoa. Os números são do Tribunal de Contas do Estado. O estudo mostrou que a maioria das famílias, mais de 62%, é chefiada por uma pessoa e que cerca de 17% contam com pelo menos uma criança de até 5 anos fora da escola. O Estado não pode apostar apenas nas políticas de transferência de renda. É preciso que se tenha outras políticas, como, por exemplo, políticas voltadas para a geração de emprego e renda, com qualificação profissional e, além disso, investimento também na educação de qualidade. Elas também precisam vir acompanhadas de uma política econômica no país que, de fato, gere emprego para as pessoas. Vulnerabilidade acentuada pelo desemprego, que faz com que muitas famílias dependam de programas de transferência de renda. É o caso da Dona Maria, que sustenta a casa com R$600 do Auxílio Brasil. Não sei nem como seria se não fosse a doação. Sem ela, a gente passava até uma faltinha, necessidade. Né? O valor do benefício é insuficiente para comprar os alimentos básicos. No mês passado, por exemplo, a cesta básica custou pouco mais de R$700 na Grande Vitória, ficando entre as 6 mais caras do país. É inconcebível, porque não tem como fazer esse orçamento caber na conta da família, sobretudo quando se tem crianças nesse contexto familiar. Vamos mudar de assunto e agora vamos falar de Copa do Mundo. Minha gente, adeus zebra, tá? A Argentina perdeu para a Arábia Saudita no jogo de estreia. Então vamos saber como é que foi a repercussão disso com o Bruno Piscinato, direto lá do Catar. Olá, aqui no Catar
a primeira zebra da Copa do Mundo, e que zebra! Seleção argentina, uma das favoritas, enfrentou talvez na teoria a mais fraca do grupo, a Arábia Saudita, aqui no estádio de Lusail, que vai ser o palco da final e foi também o palco da estreia da Argentina. A Argentina teve Messi em campo, o Messi fez um gol, aliás um gol de pênalti que o VAR acabou dando esse gol, então um pouco duvidoso. Depois na sequência a Arábia Saudita no segundo tempo conseguiu virar em 5 minutos. Nós estamos aqui acompanhando a saída dos torcedores, a grande maioria dos torcedores argentinos que lotaram o estádio de Lusail. Muitos argentinos vieram para o Catar exatamente por ser a última Copa de Lionel Messi. A expectativa deles é enorme, mas ninguém esperava esse resultado, um resultado que chama a atenção de todo mundo, realmente a primeira zebra. A Argentina estava a 36 jogos de invencibilidade, não tinha perdido há 36 jogos, estava a um jogo do recorde mundial, que é da seleção italiana. Se empatasse hoje já igualaria o recorde, mas perdeu da Arábia Saudita justamente no começo dessa caminhada argentina, que agora vai ter que jogar e vencer, ou então ter bons resultados contra a seleção do México e da Polônia. Festa para os árabes. Olha aqui, ó, pessoal da Arábia Saudita, muita gente do Catar, né? Eles são todos árabes, têm a mesma língua, então todos eles estão muito felizes hoje com a vitória da Arábia Saudita. Não esperavam, logicamente, a maioria no estádio até era argentino. Olha só, eles estão agora se movendo aqui para o metrô, todos muito tristes, cabisbaixos. Realmente a zebra, a primeira zebra dessa Copa do Mundo do Catar. De Lusail, Bruno Piscinato. Agora vamos ver como é que vai ser Brasil, né? Na quinta-feira. Vamos falar agora de um assunto muito sério, gente. 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. Entre eles está a compulsão. Pessoas que sofrem com esse transtorno, gente, comem demais, exageradamente, sem sentir fome, tá? Não tem relação com fome. É uma necessidade muito mais emocional. E o compulsivo perde o controle sobre o que está ingerindo, em qual quantidade. Aí depois vem o quê? Vem a culpa, né? Então esse vai ser o nosso assunto de agora, no nosso quadro. E aí, doutor, já pega já o celular, vai lá no nosso Facebook, participa com a gente, manda pra gente suas dúvidas, suas perguntas. Conhece alguém assim? Porque aqui no estúdio, vem cá, eu recebo a psicóloga Mariana Carmo. Obrigada, Mariana, pela sua participação. E também a nutricionista Gisele Prúcoli, essa dupla aqui com a gente que vai nos ensinar, né? Aprender também a identificar um comedor compulsivo e até mesmo para que a gente possa ajudar essas outras pessoas. Boa tarde, sejam bem-vindas. Primeiro eu queria que vocês explicassem, né, que não tem nenhuma relação. Qual é a diferença de uma pessoa que tem gula, aquela pessoa que come, e a pessoa que tem a compulsão alimentar? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, né? As pessoas sentem no consultório, até mesmo essa dificuldade de diferenciar, né? Se já sentem compulsão alimentar ou se é uma gula. A princípio, a gente entende que a compulsão alimentar é uma sensação de perda de controle no ato de comer. Eu, com isso, acabo comendo uma quantidade muito maior do que eu, de fato, precisaria, e também tem a sensação de não conseguir parar de comer. É muito comum no consultório, eu recebo clientes que falam assim: Mariana, eu comecei a comer uma caixa de bombom e quando eu vi, eu já tinha acabado tudo. Ou não consegui parar de comer enquanto ainda vê chocolates ou comida ainda disponível. Então, isso já é a compulsão alimentar, que pode estar presente nos transtornos alimentares de anorexia, com tipo de compulsão, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, que é essa dificuldade de manter o controle durante o que eu como e a quantidade em um grau muito elevado. E aí já passa a ser um transtorno alimentar. Agora você me deixou até preocupada, eu vou falar a verdade para vocês, porque, por exemplo, essa história da caixa de bombom, eu me identifiquei. Só que isso acontece sempre, diariamente, ou isso pode acontecer esporadicamente e a pessoa já pode se enquadrar nisso? Ocasionalmente é normal, porque a gente come por outras necessidades além do estômago. Estamos em uma festa, estamos aí, por exemplo, nos jogos, e a gente vai ali beliscar, petiscos. Então é normal e natural que exageros ocorram ao longo da nossa vida. Mas esse é um ponto muito importante para diferenciar
Quando isso acontece constantemente, eu tenho a sensação de que eu não estou conseguindo controlar isso está acontecendo mais vezes, então já é um sinal de alerta para prestar atenção sobre esse comportamento alimentar. E Gisele, isso está totalmente relacionado com o nosso emocional? Qual é essa interferência? Boa tarde. Boa tarde. Então, complementando o que a Mari falou, né? A compulsão alimentar, qualquer um de nós podemos ter. Né, em algum momento específico, como ela falou, né, um momento de alegria. E então, assim, é diferente compulsão alimentar do transtorno de compulsão alimentar, né, que, como ela falou, o transtorno, a pessoa não tem controle sobre si, né, e sempre qualquer gatilho emocional, ela vai descontar no alimento. Seja na alegria ou na tristeza? Na alegria ou na tristeza vai descontar. Já uma pessoa num momento de compulsão alimentar, né, ela não vai sempre descontar. Então vai ter alguma situação, uma festa, né, que acaba comendo um pouco mais, exagerando um pouco mais, mas depois ela consegue voltar ao eixo, né, e ali seguir. Agora o transtorno é diferente, né? A pessoa sempre vai estar descontando no alimento. E aí a gente sabe como é que são as consequências, né? Agora pela internet eu vou conversar com a Letícia. Ela admite que tem compulsão alimentar por conta da ansiedade. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Fala Espírito Santo. Conta pra gente, né, como é que isso acontece, de que forma, né, que você acaba, entre aspas, assim, descontando na comida, seja alegria ou seja tristeza. Ei, Roberta, no meu caso, não é na alegria, não. Como eu tenho crise de ansiedade, algum nervoso, algum sistema, não é que eu tenho aquela compulsão. O que eu vejo na geladeira, eu não tenho costume de doce, essas coisas. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu passei um sistema nervosozinho aí e eu tinha comprado 3 negocinhos daquele de bolo de pote que eu compro e deixo ali para sobremesa. Nesse meio tempo, nesse sistema nervoso que eu tive, eu comi aquele não me satisfez, eu comi outro. Quando eu fui ver, eu já tinha comido 2 negócios daquele sozinha. E ainda não me satisfez pelo sistema nervoso que eu passei. Eu não tenho esse costume de comer compulsivamente, mas na crise de ansiedade, no sistema nervoso, de muita tristeza, me causa isso, infelizmente. E depois vem um arrependimento. Por que eu fiz isso? O que vai me acarretar mais à frente dessa consequência que eu pratiquei comendo essa quantidade de coisas? Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Bate a culpa depois e é logo depois, assim? É momentâneo? Terminou de comer, já vem logo esse peso? Bate, porque você fica assim, caramba, pra que eu fui comer isso se você não passar mal logo de vez? Já aconteceu de vez de eu comer por causa do sistema nervoso, eu comer e passar mal, né? Mas a gente tenta se controlar, mas não é fácil, tá? Quem tá de fora pode falar que é gula, que é isso, aquilo, outro, mas só quem passa por um sistema nervoso, por uma ansiedade, que vai saber o que eu tô falando. É exatamente assim. Eu quero aproveitar aqui a presença da psicóloga que está com a gente. Mariana, é exatamente assim. Você também percebe esse mesmo relato dos seus pacientes? Sim, foi muito claro o que ela trouxe e é isso mesmo. Diante de um gatilho emocional, uma ansiedade, tristeza, seja ela uma emoção boa ou não. Então, a gente come pela alegria ou pela tristeza também, como ela disse. E aí a pessoa tem uma dificuldade em lidar com esse desconforto emocional. Por exemplo, a ansiedade é um dos recordes, né, no consultório, que leva a gente a comer. E vai lembrar que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, né? E aí a gente aprendeu desde a nossa infância a buscar na comida o conforto, o aconchego. Por exemplo, quando o neném chora, a mãe oferece o seio, o leite. Então, comer para lidar com as nossas emoções é aprendido desde a nossa infância. Só que por algum motivo, ao longo da nossa história, a gente não aprendeu outras formas de lidar com essa ansiedade, com a tristeza. E aí a gente acaba comendo porque é prazeroso. Até a nível cerebral, há neurotransmissores que liberam quando a gente come. Então, é prazeroso, só que a gente acaba presa em uma armadilha. A curto prazo, traz alívio, conforto, só que a longo prazo vem o que ela acabou de dizer, uma culpa, arrependimento, frustração, pessoa se sentindo